A palavra profética na era do Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: a revelação das últimas coisas. Meta de hoje: leitura das páginas 40 a 43. As duas primeiras visões do apóstolo João. O apóstolo João recebeu a revelação de Deus em Apocalipse porque estava em espírito. Apocalipse 1:10. Isso mostra que o profeta de Deus não expressa suas próprias ideias, nem fala o que planejou ou programou. Tudo o que tem acontecido nos últimos 4 a 5 anos não foi programado por nós, nem mesmo a linha da revelação. Deus que programou, Ele que revelou e continua a revelar a seu profeta, que, como o apóstolo João, deve estar em espírito conectado com Ele. A primeira visão. No primeiro capítulo de Apocalipse, temos a primeira visão de João. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Versículos do 10 ao 13. A primeira visão de João mostra que nesse tempo final, Jesus Cristo é o próprio sumo sacerdote que cuida das igrejas. Nessa revelação há também o princípio da base correta do viver da igreja. Uma cidade, uma igreja, isto é, a igreja é única numa cidade. É formada pelos que creem no Senhor Jesus e moram nessa cidade. A Bíblia é muito simples quanto a isso e mostra, por exemplo, a igreja em Jerusalém, Atos 8:1, a igreja em Antioquia, Atos 13:1, e a igreja em Éfeso, Apocalipse 2:1. Todos esses nomes são nomes de cidades. Não há outro nome além do nome da cidade. Graças a Deus, recebemos essa luz e passamos a viver como a igreja na cidade em que residimos. A segunda visão. A segunda visão de João está no 4º capítulo de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 1. Reiteramos que a revelação dada a João não foi a mesma que foi dada a Paulo. O versículo diz: depois destas coisas. Isso mostra que essa palavra é para nós, que estamos no momento da aurora. Em Isaías vemos que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai para uma missão muito importante: estabelecer seu reino. Isaías 42, versículos do 1 ao 8. Por isso, hoje ele cuida das igrejas a fim de cumprir esse propósito. No versículo seguinte lemos: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. Versículo 9. O ministério de João serve para anunciar novas coisas, e antes que elas sucedam, o Senhor nos fará ouvi-las por meio de Apocalipse, da revelação de João, que viu uma porta aberta no céu e recebeu um convite para subir até lá. Apocalipse 4:1. Ali ele viu um trono, de onde saíam relâmpagos, vozes e trovões, e 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 5. Os servos de Deus, Moisés, Paulo e João. Como vimos, João foi convidado por Deus para ver e receber a revelação. Apocalipse 4:1. Embora o início do ministério epistolar de João tenha ocorrido no final do século I e se estenda até hoje, João 21, 22, cremos que sua intensificação e consolidação serão efetivadas a partir
do tempo da aurora. A Bíblia mostra com clareza os 3 servos de Deus mais usados por eles para revelar aos homens o plano de seu coração. Esses servos são Moisés, Paulo e João. A Moisés foi revelado todo o plano de Deus no Antigo Testamento. Deus confiou a Moisés os 10 mandamentos e principalmente o modelo do tabernáculo que deveria ser feito no deserto. Êxodo 24:12, representando a economia veterotestamentária. Êxodo capítulo 25, versículos do 8 ao 9. No Novo Testamento, ao apóstolo Paulo foi dada a comissão de completar a palavra de Deus. Colossenses 1:25. Ele teve uma visão geral do plano de Deus e suas epístolas nos ajudam a compreender o real significado do Novo e do Antigo Testamento. Por último, Deus revelou ao apóstolo João as coisas que devem acontecer no tempo do fim. Apocalipse 1:1. Deus o convidou para subir ao céu e em espírito ele viu os acontecimentos dos tempos finais. Cristo deve ser entronizado em nosso coração. As palavras que João ouviu são exatamente para o momento em que vivemos. Para compreender o conteúdo de Apocalipse, precisamos entender o trecho do Salmo 2 que retrata o que deve acontecer para a concretização do plano de Deus. Depois de sua ascensão, Cristo foi entronizado no Monte Sião celestial como o Rei do reino dos céus. Eu, porém, constituí o meu Rei sobre o meu santo monte Sião. Salmos 2:6. Após o Senhor Jesus morrer e ser ressuscitado por Deus, ele foi entronizado em sua ascensão, como o Rei do reino dos céus. Marcos 16:19, Atos 5:31 e Apocalipse 1:5. Deus o constituiu Rei sobre o monte Sião celestial, conforme lemos. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Atos capítulo 2, versículos do 34 ao 35. Embora Jesus tenha sido entronizado no Monte Sião celestial, os gentios e o diabo resistem a tal fato, o que podemos confirmar na passagem que descreve a constante situação de rebelião na terra. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Salmos capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Aqui vemos que as nações e seus príncipes consideram a relação com o Senhor como um laço, uma algema. Eles rejeitam todo tipo de restrição do Senhor. E isso teve origem na rebelião iniciada pelo querubim da guarda, Lucifer, que se tornou o adversário de Deus, Satanás. Lucifer tem influenciado as nações contra o Filho de Deus. Nesse sentido, vemos que Nirode foi o primeiro homem que estabeleceu um governo humano na terra contra Deus. Desde então, os governos humanos têm sido organizados e lutado para se libertar das restrições deixadas pela lei de Deus, como se Deus escravizasse os homens por meio delas. Sabemos, porém, que sua palavra é cura, vida e salvação para os homens. O que mais queremos é que, além de ter sido entronizado no Monte Sião celestial, Cristo seja entronizado hoje em nosso coração e traga para dentro de nós o governo de Deus.